Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ângela Borges, atleta profissional wellness, 56 vezes campeã, 7 vezes campeã Arnold Classic, 3 vezes campeã mundial e também profissional de educação física, especialista em treinamento para mulheres, fisiologia e biomecânica do exercício e são 18 anos de experiência. Competi e treinei com os melhores atletas e treinadores do mundo, em mais de 30 países. E além disso, tenho ministrado várias palestras e cursos em todo o Brasil, América do Norte, América do Sul e Europa. Tenho alunas de consultoria do mundo todo e preparo atletas amadoras e profissionais. Toda a minha experiência prática e teórica me possibilitam disponibilizar uma sequência de treinamentos completos. E durante essa série de vídeos, eu vou te mostrar como construir o seu melhor shape e acelerar o seu desenvolvimento, tendo 1 ano de resultados em apenas 4 meses. Eu vou compartilhar com vocês o manual do melhor shape, onde você vai descobrir exatamente como periodizar os seus treinos para estimular seus músculos da maneira certa, para ganhar massa muscular e também como periodizar seus treinos no momento de definir e secar. Você vai sair desse evento entendendo os efeitos que uma alimentação tem sobre o ganho ou perda de peso e também como eu faço para fortalecer a minha mente para não furar na dieta ou nos treinos e atingir o melhor físico. Eu sei que talvez você esteja achando essa promessa boa demais para ser verdade e que você já treina musculação há bastante tempo e já seguiu alguma dieta, mas que nenhuma dessas coisas adiantaram para você. No seu lugar, eu também acharia isso, pois eu já passei por essa mesma situação e continuaria sem acreditar se não tivesse visto a transformação em mim mesma e nas pessoas que eu treinei durante todos esses anos. E desde quando eu comecei a fazer os treinos da Ângela, né, fazer parte do time dela, eu tive uma evolução absurda, né? Eu venho melhorando a cada dia, a cada semana eu consigo ver uma mudança, uma evolução no meu físico. E eu sou muito grata a ela por essa oportunidade. E confesso que quando eu comecei a consultoria com ela, eu não imaginava que os resultados iam ser tão rápidos. E de um resultado que eu não imaginei que eu ia ter na minha vida. Eu queria dizer para ela que a consultoria vai ser eterna, claro. Um beijo. Eu aprendi muita coisa sobre execução, sobre cadência, né, sobre o tipo de treinamento, técnicas que a gente vai meio que passando atropelado e eu aprendi com ela. Então assim, eu super indico fazer os treinos da nossa rainha. Meu nome é Amanda Silvestre, eu tenho 30 anos, moro nos Estados Unidos. Nos últimos 8 meses eu comecei a treinar muito mais focada, comprei o treino da Ângela Borges, mudei completamente meu corpo em 8 meses. No último fim de semana eu estreiei um campeonato regional aqui no sul da Flórida, ganhando o primeiro lugar, graças ao treino dela e a ajuda dela. Eu super recomendo, vale super a pena. Vou deixar aqui minhas fotinhas para vocês verem a evolução, principalmente do meu glúteo. Eu posso dizer para vocês que realmente é o melhor treino de glúteo do mundo. Essas histórias, além de serem muito legais, são reais. E como vocês viram, essas pessoas tiveram não só o seu físico, mas também a sua autoestima melhorada. E nesse vídeo eu vou te mostrar os principais erros que a maioria das pessoas cometem na busca de melhorar seu ganho de massa magra, definição muscular e simetria corporal. Mas antes de dizer cada um desses erros, deixa eu te falar como cheguei nesse método. Eu nasci na cidade que se chama Rio do Oeste, no interior de Santa Catarina, onde os meus pais nasceram e cresceram lá. Eles eram agricultores e plantavam fumo. Nós tínhamos uma casa que era tudo muito simples. Então, eles foram construindo o que se chamava de meia água, que era um quarto, uma cozinha, uma sala e um puxadinho para lavação. E quando eu fiz 7 anos, a gente mudou para a cidade chamada Blumenau. Uma das coisas que eu senti quando mudamos é que o meu pai, para conseguir nos manter na cidade nova, tinha que passar muito tempo trabalhando fora. Então ele ficava viajando 15 a 20 dias, porque trabalhava em cidades próximas. Ele não trabalhava na cidade que a gente morava. Nós éramos 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres. Eu sou a mais velha deles. Então eu tinha que praticamente cuidar de todos os outros. Eu tinha que levar para a escola, eu tinha que fazer almoço, ajudar com as tarefas.
porque nossos pais tinham que trabalhar fora, porque quando você tem que sustentar uma casa com 6 crianças, não é nada fácil. E minha mãe sofreu um acidente de ônibus quando eu tinha 12 anos. Ela ficou internada quase 2 meses. Por isso, meu pai passou a trabalhar em 2 empregos. Durante a noite, numa indústria, e durante o dia como pedreiro, para dar conta daquela família que era grande e ele não deixava nos faltar nada. Na época da escola, eu sempre fui muito tímida. Eu sou tímida até hoje, mas eu já fui mais tímida. Então eu sempre fui muito introvertida. Ficava mais no meu cantinho. Foi passando a primeira série, a segunda série, e as meninas foram desenvolvendo. Nessa época, eu lembro que elas já tinham um físico, um corpo mais de mulher mesmo, com pernas, bumbum desenvolvido. E eu era muito magrinha. Eu sempre fui muito magra. Então eu sabia que eu queria mudar aquele cenário, porque eu não era feliz. Mas eu não fazia ideia do que fazer para mudar. E quando a gente estava brincando, fazendo alguma atividade na escola, ou até mesmo quando eu comecei a sair para ir no shopping, na pracinha brincar, eu me lembro que os meninos dessa época queriam namorar minhas amigas, que eram todas lindas e maravilhosas. E eles sempre tinham interesse nelas e eu ficava só com a parte do cupido. Eu me lembro que tinha um menino que eu gostava dele. Nunca vou esquecer isso. Foi o primeiro menino que eu gostei. E um dia, não sei como eu consegui fazer isso, a gente estava indo para a sala, aí eu cheguei para ele e ele perguntou: "É verdade que você gosta de mim?" Eu falei: "É verdade." Ele falou: "Não." Exatamente assim. Que ele não gostava de mim. E eu lembro que eu fiquei muito triste. E daí eu nunca mais falei nada com ninguém que eu gostava. Ele continuou lá estudando. Até tínhamos uma amizade ali próxima, mas depois nem nos falávamos mais. Então, passando essa fase de ensino fundamental, de todo esse bullying, que hoje é bullying, né? Mas na época, os amigos me chamavam de Olivia Palito, Graveto, até a própria família, né? Os meus tios pediam: "Vai lá pegar essa garrafa para mim, Olivia Palito." Então eu tinha esses apelidos, e lógico que eu não era feliz escutando isso. Hoje é chamado de bullying, mas na época não tinha nada disso. E um tempo mais à frente, quando eu já estava no meu 3º emprego, eu trabalhava numa clínica odontológica como auxiliar de dentista. Eu consegui trabalhar no período integral. Trabalhava 8 horas, das 7h30 até as 18 horas. E aí depois eu ia para a aula. Ainda era ensino médio e foi nesse período onde eu conheci o meu esposo. E eu comecei a namorar em 2002. Foi aí então, um dia nós fomos para a praia e ele disse que eu precisava ir para a academia, pois eu estava com o bumbum mole. Ele falou isso, acredita? Ele falou com um jeitinho, mas aquilo mexeu bastante comigo. Então eu fui para a academia de musculação por um objetivo puramente estético. Eu queria ser um pouco como eram as outras meninas, que já nasceram daquele jeito, que já tinham pernas, já tinham bumbum. Eu queria ficar um pouco melhor. Eu não olhava no espelho porque eu era muito magra. Realmente era muito magra mesmo. Todas as roupas que eu colocava ficavam largas. Não ficava muito legal, pois nessa época eu pesava apenas 45 quilos. Então eu comecei a treinar. Por um período eu só treinava, não fazia dieta. Nem tinha noção do que era fazer dieta. Eu fiquei uns 4, 5 meses só fazendo musculação, por conta. E lá os professores passavam um treino e não muito orientado, e eu não tive o resultado significativo. Nessa época também, eu lembro que, talvez até pela minha condição física, os professores não acreditavam muito que eu tivesse alguma chance de mudar esse tipo físico. Então eles não me ensinavam a treinar, não me incentivavam. E por essa falta de incentivo, e como eu não conhecia nada, não conhecia os aparelhos de musculação, toda hora eu tinha que ficar perguntando, então me desinteressei e fui fazer aquelas aulas de ginástica localizada, o jump, abdominal e glúteo. E eu vi que isso não ia trazer o resultado que eu queria. Passou um tempo, eu resolvi trocar de academia. Aí foi quando realmente me apaixonei pela musculação. Porque eu tive 2 professores que fizeram a diferença na minha vida hoje. Que me apresentaram a musculação, que eu me apaixonei. Que foram o Marcelo e o Jailton, que trabalhavam lá na academia em Blumenau.
Eles realmente me acompanhavam nos treinos e me mostraram como fazer um treino com objetivo para atingir o resultado que eu estava buscando, para que eu pudesse desenvolver os músculos de uma maneira completa. E eu me apaixonei então pela musculação a partir daquele momento. Então isso foi lá com 17 anos. Eu nunca mais abandonei a musculação. Pratiquei algumas outras atividades físicas, mas nunca mais abandonei a musculação. Tendo esse treinamento mais orientado e gostando mais de treinar, comecei a desenvolver sim até um certo ponto, porque eu ainda não fazia dieta. Então eu ia para casa, comia pão com margarina, comia tudo o que queria, não tinha uma alimentação voltada para resultados. E meus professores começaram a falar comigo, tem que cuidar um pouquinho agora do que você está comendo. E aí eu tive um resultado significativo. Eu tinha o interesse também em fazer educação física, mas eu lembro que nessa época as pessoas falavam assim para mim: educação física não dá dinheiro, educação física é para quem tem preguiça de estudar, é para quem não gosta de fazer cálculo. Eu fui deixando me influenciar e acabei não fazendo nesse momento. Eu fui fazer administração, concluí a faculdade de administração e só depois eu entrei na faculdade de educação física. Eu lembro que quando eu estava estudando administração, eu ia para a academia também, mas sempre consegui conciliar tudo isso. Levantava muito cedo, dormia sempre muito tarde e conseguia estudar, trabalhar e não deixava de ir para a academia. Para resumir aí toda essa fase da faculdade e quando eu entrei na musculação, sempre estudei em escola pública, levantava às 5 horas da manhã, começava a trabalhar às 7 horas, trabalhava até às 18, ia para a faculdade, ficava até às 10 horas da noite, saía correndo, ia treinar porque a academia fechava às 11 horas da noite, depois das 11 saía com o carro do estacionamento, botava o carro na rua porque tinha que fazer o aeróbio ainda. E como a academia fechava às 11 horas, o aeróbio era feito na rua, então ficávamos até a meia-noite na rua. Depois ia para casa, arrumar toda a comida e preparar tudo para o dia seguinte. Às 5 horas da manhã, estar na lida novamente. E nessa época era puxado, era mais difícil e eu sentia essa dificuldade, mas eu não desisti, porque era um objetivo que eu queria muito, que era mudar o meu corpo, era me formar, ser alguém na vida. É uma coisa que nem passava pela minha cabeça, é que eu falava que jamais subiria no palco de biquíni. Nunca. Eu sou tímida, esquece, isso jamais vai acontecer. Mas de tantas pessoas falarem e a minha amiga Juliana, que já competia na categoria Body Fitness, me incentivar, eu decidi participar do campeonato estreantes no ano de 2013. Na época a categoria Wellness estava se iniciando e eu me lembro que quando cheguei lá no backstage, a primeira coisa que eu queria era sumir de lá. Eu queria sair correndo. Então eu não sabia muito como fazer, né? Mas não consegui fugir, graças a Deus. Então eu entrei no palco e quando eu estava no palco foi uma sensação tão boa que eu tinha certeza que eu queria fazer isso muitas outras vezes. Eu me senti tão à vontade que eu quase comecei a dançar no palco. E eu acabei ficando em primeiro lugar. Foi sim uma surpresa e uma alegria muito grande. Eu saí lá com aquele troféu procurando justamente a Juliana e o meu esposo lá no meio da plateia. Eu saí dali e já fui ver qual era o próximo campeonato na sequência do estreantes. E já fui começar a me preparar para o estadual. Então eu me preparei para ele também. Competi e fiquei em primeiro lugar de novo. Aí eu fui para o meu terceiro campeonato na cidade do Rio de Janeiro. Então eu comecei a perceber que eu era realmente boa nesse esporte. E que, de fato, eu tinha aprendido como fazer meus músculos crescerem, como definir esses músculos e deixá-los simétricos, como uma linha mais agradável através da manutenção dos treinos, alimentação e uma mente focada. E que, independente da genética, é possível obter resultados consistentes e duradouros. E ao longo de todos esses anos, eu continuei competindo e passando esse conhecimento adiante. Ganhei mais de 50 títulos e 3 campeonatos mundiais. Treinei milhares de pessoas que conseguiram alcançar seus objetivos muito mais rapidamente por causa dessa metodologia. E eu compartilho os meus conhecimentos e aprendizados até mesmo nas redes sociais. Se você entrar lá agora, você vai ver que diariamente eu coloco algum conteúdo dando alguma dica de treino, exercícios, alimentação, motivação. Passar esse conhecimento para frente é uma forma que eu tenho de retribuir a vida por ter chegado onde eu cheguei. Então agora, vamos lá para a parte prática, que eu quero te mostrar algumas coisas.
Depois de seguir uma carreira tão longa como atleta, estudiosa da musculação, após ter feito várias especializações e também com minha experiência pessoal na busca pela construção de um físico que me deixasse feliz e satisfeita, eu percebi que existiam vários erros que as pessoas cometiam e que as impediam de construir o corpo que elas sonhavam. Vamos para o primeiro erro que as pessoas mais cometem, que é não estimular os músculos da forma correta. Calma! Agora é aquela hora que você está pensando assim: eu não cometo esse erro, eu sei treinar, eu já treino faz muito tempo. Calma! Olha só, talvez você realmente já treine há algum tempo, mas está meio estagnado e eu vou te dizer por quê. As pessoas acham que vão aprender a fazer um exercício e estimular o corpo da maneira certa, tentando copiar o que uma pessoa ou outra está fazendo. E a verdade é que isso tende a não funcionar, porque existe uma série de técnicas que são difíceis de entender sem que você seja orientado por alguém. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que tem alguém tocando uma sinfonia de Beethoven no piano e você tem que olhar ele tocando e tocar exatamente igual. Bom, eu não entendo nada de piano. Eu olho aquelas teclas e para mim todas parecem iguais. E se você for igual a mim, que não entende nada de piano, você até vai conseguir fazer algum som apertando as teclas do piano, mas é praticamente impossível você tocar igual a pessoa que já sabe. Isso acontece porque existe uma série de técnicas e conhecimentos que estão sendo utilizados ali na hora de tocar aquela música. Por exemplo, você precisaria conhecer sobre ritmo musical, sobre os acordes, notas musicais e várias coisas para conseguir tocar igual. E com os exercícios ocorre exatamente a mesma coisa. Você olha a pessoa fazendo e pensa: ah, é só agachar e levantar. Eu entendi. Só que na hora de fazer, você nem percebe que está fazendo errado. O nosso corpo faz de tudo para dar um jeitinho das coisas ficarem mais fáceis. Então ele acaba utilizando outros músculos para facilitar. Vamos ver na prática esse exemplo com o exercício stiff? Eu tenho certeza que você já viu aí na sua academia alguém fazendo esse exercício, o agachamento terra sumô, dessa maneira. Ó, isso é só levantar e agachar, certo? Então, mas esse exercício dessa maneira está todo errado. O que vocês precisam prestar atenção nesse exercício, por exemplo? Primeiro, com a postura, a coluna, manter as curvaturas da coluna preservada, ou seja, a anatomia da tua coluna. Quando você vai pegar a barra, então você já deve descer para pegar a barra de uma maneira que você está encaixando aqui no exercício. As pernas são mais afastadas, o pé é levemente abduzido, ou seja, voltado para fora. E aqui uma regra básica é que o joelho sempre deve acompanhar a linha do teu pé. Tirei a barra do chão. Subo mantendo a coluna ereta. Contraindo o músculo alvo. Quais são os músculos que eu vou usar aqui? Os músculos do quadríceps e o músculo do glúteo. Porém, se eu executar da maneira errada, como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando os músculos dorsais, eretores da coluna e até podendo causar alguma lesão. Ou seja, não é só agachar e levantar. O segundo erro mais comum é achar que os exercícios aeróbios vão fazer você definir o corpo e secar mais rápido. Bom, somente eles não. O que a gente precisa entender? Que a musculação, quando feita numa intensidade adequada, vai fazer vocês queimar mais caloria, vai ativar o metabolismo basal durante o treino e melhor, até o teu músculo recuperar, ele ainda vai continuar consumindo as calorias. E aí sim, vai fazer você definir o seu corpo. Porque lembra, né? Que para definir o corpo, para ficar com músculos definidos, precisa ter músculos. E aí só a musculação vai resolver esse problema. Daqui a pouco eu vou até começar a suar aqui. Mas esse também não é um indicativo de que o exercício aeróbio é melhor que a musculação. E se você tiver que optar por falta de tempo entre musculação ou exercício aeróbio,
com certeza a musculação vai trazer para vocês muito mais resultado. Agora eu quero falar para vocês o terceiro erro que as pessoas mais cometem. A grande maioria das pessoas que querem aumentar sua massa magra falham nessa busca quando acham por si só que tem que comer demais ou ouvem alguém dizer a seguinte frase: quer crescer? É só comer muito. Bom, o princípio fisiológico básico é que quando eu quero ganhar peso, eu como mais do que eu gasto de calorias. E quando eu quero perder peso, eu como menos do que eu gasto de calorias. Você pode estar pensando que é isso que eu tinha acabado de falar. Mas veja bem, esse aumento de calorias tem que ser gradativo, ou seja, de pouco a pouco. Porque se você está acostumado a comer 1.800 calorias por dia e já subir direto para 3.000 calorias por dia, o seu corpo, ao invés de formar apenas músculos, ele também vai fazer um estoque de energia na forma de gorduras, o que não é o que você quer, não é mesmo? E olha que eu estou falando até mesmo de comidas limpas, como arroz, batata, aveia, frango, ovos, por exemplo. E o quarto erro é o oposto disso: comer de menos. Você já decidiu um dia que iria ficar definida e começar uma dieta, certo? E aí, de repente, mudou drasticamente. De uma hora para outra, a sua alimentação é direto de pizza, do bolo, do hambúrguer, das guloseimas em geral, passou a comer só salada? Muito provavelmente o que aconteceu é que você até perdeu peso, mas ficou sem energias, com a musculatura flat, murcha e ainda com gordurinhas evidentes. Isso ocorre porque você tem que considerar o mesmo princípio que eu te disse acima na hora de baixar essas calorias, descendo-as gradativamente. Se você comia 1.800 calorias diárias, não vai descer direto para 1.000 calorias diárias. Desça umas 150 calorias primeiro, por exemplo, e assim sucessivamente. Essa série de erros que eu acabei de te falar ocorre rotineiramente com muitas pessoas no mundo afora, o que as levam a desanimar e a não serem satisfeitas consigo mesmo. E eu poderia ficar aqui por horas falando sobre isso. Vocês também devem ter ficado cheios de dúvidas como, por exemplo, como eu ajusto a carga? Qual o intervalo de treino? Quando e como? Qual alimento eu uso? Sou muito magra, eu consigo? Sou gordinha, eu consigo? Mas eu não quero que esse vídeo fique extenso, então eu preparei uma outra aula para te ajudar a corrigir esses erros e conseguir mudar toda essa situação. Ou seja, é muito importante que você assista o segundo vídeo dessa série, pois saber o que você está errando já ajuda, mas saber como resolver os erros vai te ajudar muito mais, não é mesmo? E agora eu quero te fazer um último pedido. Segue lá o meu canal no YouTube e as minhas páginas no Instagram e no Facebook, onde eu coloco sempre conteúdos para você que está buscando construir o seu melhor shape. Outra coisa bem legal também: tire uma foto ou um print dessa aula e poste lá nos seus stories e me marca. E para finalizar, deixe aqui seu comentário e suas dúvidas sobre essa aula. Eu estou super ansiosa para saber o que você está achando e quais as dúvidas que você tem para eu conseguir te ajudar mais na próxima aula. Então é isso. Eu espero você na segunda aula da semana construindo o seu melhor shape. Meu nome é Ari, eu tenho 34 anos e eu moro aqui na Espanha. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a Ângela Borges. Eu comecei a consultoria com ela em junho desse ano, após a quarentena. Com a quarentena, eu fiquei mais ou menos 90 dias sem poder ir para academia e eu ganhei 5 quilos. Mas eu segui todas as dicas dela, eu reaprendi a treinar no sentido de respiração, postura, cadência, intensidade. Eu segui todas as dicas dela e o resultado foi que eu já perdi esses 5 quilos em menos de 3 meses.